Olá amigos, Edmar de Moraes em mais uma notícia agora à tarde para vocês. Notícia Correio Brasiliense. Bolsonaro endossa Olavo sobre, abre aspas, politicamente correto, fecha aspas. O presidente Jair Bolsonaro utilizou as redes sociais nesta segunda-feira, 18/5, para criticar a imprensa, acusando-a de ter criado o termo, abre aspas, ala ideológica, fecha aspas. Com a intenção de realizar ataques ao governo para justificar seu posicionamento, o chefe do executivo postou um vídeo com a seguinte legenda, abre aspas, o crime, fecha aspas, da discordância, mas que resistir é vencer, mais que resistir é vencer. Na cena inicial do vídeo, o filho número 02 do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro, que dá expediente em Brasília, né, na vereança do Planalto Central, o filho número 02 do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro, aparece discursando e desrespeitosamente chama um colega de, abre aspas, cabeça de balão, fecha aspas. Quando o vereador ofendido pede respeito, Carlos responde, abre aspas, respeito é o cacete, eu respeito quem eu quiser, fecha aspas. Na sequência, o guru bolsonarista Olavo de Carvalho afirma que o, abre aspas, politicamente correto, fecha aspas, prejudica as relações, pois se cria um, abre aspas, medo de dizer as coisas, fecha aspas, abre aspas. Todo este código politicamente correto, esta besteira toda, faz um mal desgraçado. Por quê? Porque você tem medo de ser punido pela violação. E a partir da hora que você tem medo de dizer as coisas, como você as vê, você reprime a sua visão. Porque no século XX, agora no século XXI, todo mundo está sendo submetido a esse tipo de opressão. Se você vê um homem que diz que é mulher, você tem que dizer que ele é mulher, senão você pode ir para a cadeia. Como que é isso? Então, eu estou vendo um rinoceronte e tenho que dizer que é uma galinha, fecha aspas, disse Olavo de Carvalho. A narradora do vídeo diz, então, que o termo abre aspas, ala ideológica, fecha aspas, começou a ser usada pela imprensa apenas no governo Bolsonaro e de forma pejorativa. Vejam bem a análise, né? Ela afirma ainda que a mídia se recusa a repetir a palavra, abre aspas, conservador, fecha aspas, da mesma forma que os avós temiam a palavra, abre aspas, câncer, fecha aspas, para não ficarem doentes. Este é o olavismo, né? Este é o olavismo que a gente vem enfrentando aí nos últimos anos. Agora eu vou aqui, tem mais uma notinha do El País, que eu quero ver se consigo passar para os senhores. Vamos ver se eu consigo aqui passar a notinha do El País. Wellington Dias, abre aspas, quem caiu não foi Mandetta, nem o Tate. Caiu a ciência e segui-la está proibido no Brasil, fecha aspas. Notícia de Afonso Benítez, há 5 horas atrás. Wellington Dias é um político experiente. Há 27 anos ocupa cargos eletivos, tido como uma das lideranças do PT na região Nordeste e governador do Piauí pela 4ª vez. Ele avalia que Jair Bolsonaro... vou continuar aqui. Ele avalia que Jair Bolsonaro, sem partido, não terminará seu mandato como presidente do Brasil,
diz que a saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça e a demissão de Luiz Henrique Mandetta e agora de Nelson Tate da Saúde demonstra que o presidente está mais preocupado com o calendário eleitoral de 2022, quando ocorre a sucessão presidencial, do que com o enfrentamento da pandemia do coronavírus, que até o sábado havia registrado 233.142 casos com 15.633 óbitos. Abre aspas, o Brasil está sem comando. Tratando especificamente das quedas de Mandetta e Tate, o governador piauiense diz que quem perdeu foi a ciência. Abre aspas, para mim, quem caiu não foi o ministro Mandetta, quem caiu não foi o ministro Nelson Tate, quem caiu foi a ciência. Seguir a ciência no Brasil é uma proibição. Até o momento, o Piauí tem uma das menores taxas de mortos por milhão de habitantes no Brasil em decorrência da Covid-19. São 18 óbitos a cada 1 milhão de moradores. O ranking é liderado por Amazonas, 296, Ceará, 155, Pernambuco, 136, Rio de Janeiro, 130. Média do Brasil é de 67 mortes por milhão. Em isolamento social desde 18 de março, piauienses ainda não têm prazo para voltar a circular normalmente pelas ruas da cidade. Abre aspas. Não estou na onda de abrir o comércio só por abrir. Fecha aspas, diz o governador. Na entrevista concedida por telefone ao El País, Dias afirma que o governo federal não cumpriu suas promessas no auxílio aos estados durante a pandemia. Diz que falhou ao confiar na ajuda que viria da União e ressalta que a crise já tirou 36% da arrecadação de seus estados. O jornal pergunta, o senhor já foi deputado, senador, está em 4º mandato no governo. Qual é a sua avaliação? Acha que o presidente Jair Bolsonaro termina seu mandato? Resposta, não será fácil para ele, pelo estilo, nem para o Brasil, porque mais do que qualquer período da nossa república, nós precisamos de um presidente com capacidade de articulação, de integração, fazer o enfrentamento do coronavírus integrando Estado, município e União, os poderes executivo, legislativo e judiciário, o setor privado e como outros países não é fácil em momento nenhum. Imagina sem essa capacidade de articulação, de diálogo, é impossível. Conseguiria estimar quanto tempo o governo dele resiste? Não. Deixo isso para o Supremo Tribunal Federal, que já tem processo aberto para o Congresso Nacional, que saberá avaliar quando for o momento. Pergunta, e sobre a saída do Nelson Tate do Ministério da Saúde? A saída do ministro Tate representa mais que a instabilidade e uma posição clara do Poder Central de não apoiar ministros que seguem a ciência. Não há nenhum interesse do atual governo de garantir que se tenha o plano Covid-19 que foi traçado pelo Ministério da Saúde. Equipe técnica, juntamente com seus secretários de estados e municípios, ou seja, o isolamento social como uma medida preventiva. Destaco também a medida de não fazer o tratamento de uma maneira adequada. O governo caminha para fazer o uso da cloroquina como grande salvação, quando na verdade nós já sabemos no Brasil inteiro protocolos que seguem a ciência, onde o médico tem autonomia de ministrar a medicação, o tratamento e os exames que ele entender adequado. Para mim, quem caiu não foi o ministro Mandetta, quem caiu não foi o ministro Nelson Tate, quem caiu foi a ciência. Seguir a ciência no Brasil é uma proibição. A ausência de um comando ficado de uma política unificada para a saúde é algo que leva o Brasil para a 4ª colocação em número de casos de coronavírus e um índice de letalidade dos mais elevados do planeta. Aqui no Piauí,
temos baixos indicadores de letalidade, porque apostamos na ciência e dá bom resultado. Bom, esta é mais uma informação para os senhores. Tem muitas informações, mas passaríamos o dia, né, na questão Jair Bolsonaro. Deixo um abraço a todos, peço que se inscrevam no canal, deixem o seu like, façam os seus comentários e vai aí mais uma notícia da tarde para completarmos então o nosso dia. A nossa live 17h45 e aguardo por vocês. Se inscrevam no canal, passem adiante o vídeo. Estas são as informações para o segundo período da tarde. Um abraço, pessoal, e até uma próxima oportunidade. Tchau!